Boa noite, amigos. Recebemos com muito prazer hoje um dos grandes nomes da advocacia pernambucana, André Frutuoso, muito jovem, mas já se destaca nesse cenário. André, como foi a sua carreira de estudo? Você se formou aonde? Olha, nós nos formamos em Olinda, nos pós-graduamos na Universidade Católica, temos especializações no INSPER, São Paulo, e chegamos a fazer também aprimoramentos em Londres, fora do Brasil. E estamos até hoje buscando conhecimento para tentar servir bem a sociedade com nossa advocacia. O André, para você ser um advogado de sucesso, você tem que estudar todo dia, né? Até porque o Brasil muda essas leis toda hora, né? Todo dia, João. O estudo ele não pode parar porque as leis elas são dinâmicas, a sociedade ela é dinâmica. Eu lembro que na época que eu me formei, por exemplo, não era o atual Código de Processo Civil que está em vigência hoje no Brasil. Então a lei ela mudou completamente. Quem não estudou e se atualizou vai ficar para trás. Até hoje a gente vê advogados chamando procedimento ordinário, que é um tipo de rito processual. Dá vontade de dizer que ordinário é quem está chamando de ordinário, porque não sequer existe mais o procedimento ordinário. Hoje se chama procedimento comum. Então estudar é sem dúvida um requisito essencial e diário na vida do advogado. Ô André, o computador lhe ajuda muito? Demais, né? Hoje em dia tudo é virtual, tudo Os processos eram às vezes desse tamanho, agora é tudo na... Hoje você chega na minha sala, João, você não encontra uma folha. E eu lembro que antigamente era muito comum você ter os advogados cercados de papéis, de pastas, de pilhas de documentos. Não, eu fui no escritório de advogados amigo meu, era uma verdadeira biblioteca, não sei quantos livros, né? Hoje em dia é tudo online, tudo virtual, e a gente hoje não tem mais essa necessidade de ter tanto papel, de ter tantas pilhas de documentos, porque é tudo realmente digital e facilita muito, né? Ajuda muito na agilização, porque o advogado ele também é um player que vai contribuir ou vai prejudicar para o célere deslinde de um processo. E como é a relação de um advogado como você com o juiz? Olha, eu diria que é uma relação institucional. A gente não tem espírito de animosidade com os juízes, com os desembargadores, muito pelo contrário. Hoje eu tenho uma rotina de comparecer a tribunais, a frequentar gabinetes de desembargadores para conversar sobre as teses, falar sobre os processos e tentar convencer do nosso direito do nosso cliente, né? E aí a gente tem esse trabalho praticamente diário, o trabalho de frequentar gabinetes, frequentar fóruns e tribunais Brasil afora. Quer dizer que o seu trabalho não pode ser home, não? Não, de jeito nenhum. Nunca trabalhei home. Nem na pandemia? Nem na pandemia. Na pandemia a gente ia para o escritório, ficava ali trancado, mas a gente eu particularmente eu não gosto do trabalho home office. Acho que a gente perde de sentir o cheiro do ambiente, de sentir o clima, de pegar ali no serviço in loco. Eu particularmente não sou adepto do home office não, João. Você é especializado em direito bancário. O que é o direito bancário? João, o direito bancário é um ramo do direito que atua diretamente ligado aos bancos, como o nome já diz. Mas ele vai bem além do que aquela relação diretamente com os bancos. Hoje o Brasil vive uma verdadeira pandemia de juros abusivos. Então, quando você tem, por exemplo, um financiamento de veículo, vou dizer algo aqui, João, que banco nenhum quer que eu diga, mas hoje no Brasil, praticamente 100% dos contratos de financiamentos de veículos, eles têm juros abusivos e podem ser reduzidos judicialmente. O que é um juro abusivo? Juros abusivos, eles são aqueles juros que extrapolam a média de mercado. Por exemplo, o Banco Central divulga todos os meses a média de juros que o mercado está apto a cobrar. Então, vamos admitir que a média para o mês que estamos, junho de 2025, seja uma média de 2,3% de juros ao mês. Um contrato que tenha 4%, 5%, ele extrapolou a média de mercado. Então, judicialmente é considerado um contrato de juros abusivos e pode ser reduzido dentro de uma ação judicial.
E aí, João, as parcelas dos veículos caem drasticamente. A gente vê parcelas de veículos que custam R$ 2.000 cair para 1.200, 1.000, R$ 900. É comum isso, É comum e é diário isso na vida da gente. mas é só financiamento de carro, não, outras coisas do banco, o Não. empréstimo no banco. Sim, acontece com financiamentos de veículos, empréstimos pessoais, empréstimos para linhas de créditos. Imobiliária. Imobiliário também acontece. Toda a linha de crédito bancário tem juros abusivos. Agora, esse processo é rápido ou é lento? João, é rápido para a parcela cair. A redução da parcela ela é rápida porque ela é pedida através do que a gente chama tecnicamente de liminar. Então, isso faz com que seja mais rápido a entrega daquele benefício para o consumidor. Agora, o processo em si ele vai durar. Mas é importante frisar que é mais rápido do que esperar o término de um financiamento convencional, que são 60 meses. Você consegue no judiciário, às vezes, quitar o teu carro em 1 ano, em até 2 anos. Agora, o banco pode, por exemplo, a pessoa deixou de pagar 2, 3 parcelas, tomar o carro. O que é essa coisa de tomar o carro? Busca e apreensão. Se você não estiver bem parametrado, você pode sim perder o seu veículo. Por isso que a gente aconselha as pessoas que diante de uma inadimplência, melhor do que você simplesmente inadimplir, para aqueles que não conhecem essa expressão, inadimplir é você estar em mora, estar em débito, estar em atraso. Então, melhor do que você ficar de forma ao arrepio da lei sem pagar, você procurar um advogado que seja especialista em direito bancário, que ele vai encontrar os caminhos para que você quite o seu veículo da melhor forma. Agora, evidentemente que os bancos são todos ricos, né? Eles devem ter assessoria jurídica fortíssima, né? Sim, É uma sim. briga, né? É por esse motivo que o consumidor, João, ele tem que equiparar as armas. O banco é um especialista no manejo do dinheiro. Quando você vai para o judiciário, ele contrata os grandes escritórios de advocacia do Brasil e, às vezes, ele me permitam a expressão, eles tratoram, passam por cima daquele consumidor que tem só aquele veículozinho. Então, é importante que você equipare as armas. E como é que você equipara as armas? Você procurando também um especialista e procurando também alguém que conheça do direito bancário. Se você, João, tiver com um problema cardíaco e você procurar um dermatologista para resolver seu problema cardíaco, provavelmente isso vai dar errado. A mesma coisa no direito. Não adianta procurar generalistas ou advogado previdenciário para resolver uma questão bancária, porque é uma matéria que requer especialização e requer que você tenha habilidade e vivência no direito bancário, que é muito importante você ter vivência no direito bancário. Eu não sei se isso é verdade, né? Mas alguns amigos meus advogados dizem que o advogado só se realiza no júri, né? Você já fez júri? Não, júri... Nem tem vontade? Nem fiz e confesso que nunca me encheu os olhos. É uma matéria tipicamente do direito criminal, né? Você tem que ser um criminalista para atuar no júri. É uma coisa que a gente admira, eu admiro o júri. Mas vou lhe dizer, João, eu consigo satisfazer a minha, vamos chamar assim, a parte lúdica de você participar de um júri, por exemplo, numa sustentação oral. Você está ali numa tribuna de um parlamento jurídico, né, de um tribunal, na frente de 3, 5 ou 12 desembargadores, e você ali do parlatório, você tem que defender sua tese, defender o seu cliente, defender o seu ponto de vista do direito. Então, muito se assemelha à atuação de um advogado do júri, essa atuação de uma sustentação oral. Eu me satisfaço com esse tipo de atuação e gosto muito de fazer sustentações orais em tribunais. Pois é, eu imagino você ver a coisa do leigo, eu imaginar que essa sustentação oral só no júri de crime. Não, existe o Tribunal do Júri, especializado em crimes dolosos contra a vida, é uma matéria especificamente do direito criminal, e existe a sustentação oral, que essa sim é para direito penal, direito civil, eleitoral, qualquer tipo de direito que vá para o tribunal, você pode fazer a sustentação. Mas é uma coisa que você está dizendo que você gosta, né? Sim, é ali uma das mais impactantes vivências que o advogado tem com a corte, com o tribunal. Porque ali você vai expor, você consegue gesticular, você consegue interpretar, passar a sua ênfase. Um advogado que é muito bom
ele é provado ali. Ali é uma grande prova para o advogado. Mas você pega, por exemplo, com um banco, você pega um advogado, o banco também tem um advogado bom, né? Sim, sim. É um duelozinho. É um duelo, vira ali um grande embate jurídico, é muito gostoso de se ver. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor André Frutuoso. Doutor André Frutuoso, está muito comum agora as pessoas receberem telefonema, o cara diz, eu sou advogado, eu tenho o seu processo, eu sei quando você vai receber, o que você tem, seu CPF, sai tudo, e o cara, pela inteligência artificial, ainda bota a voz do advogado e dá um golpe, né? E esse golpe está se tornando muito comum, não é? João, está muito comum e eu diria que já é uma situação de calamidade pública. Os golpes hoje no Brasil, eles perderam a linha do limite há muito tempo e acho que vale a pena a gente fazer aqui um esclarecimento de ordem pública. Quando você é vítima de um golpe, você pode recuperar pela via mais fácil, que é contra o banco. O que é que eu vejo as pessoas hoje fazendo, João? As vítimas de golpe vão para a polícia, procurar o bandido. Você não vai encontrar o bandido por questões óbvias. Ali é um laranja que está se fazendo passar por um terceiro. Então, quando você busca o banco, pela teoria do risco do empreendimento, o banco é responsável por colocar aquele produto ou serviço no mercado. Isso faz com que o banco seja juridicamente responsabilizado por ressarcir o consumidor. As pessoas não sabem disso e é importante a gente fazer esse alerta de caráter público aqui, que as pessoas têm como serem ressarcidas em casos de vítimas, quer seja do falso advogado, do falso motoboy, da falsa central telefônica, do parente que está ali. Falso motoboy? Falso motoboy. É um dos golpes mais comuns, João. Chega um motoboy na sua casa e diz, olha, você fez um exame, você vai ter agora que pagar R$3 só para a taxinha para liberar o exame na internet. Aí a pessoa diz que vai pagar no cartão, que é obrigado a passar no cartão, e em vez dele passar R$3, ele passa 3 mil, ele passa 30 mil reais. E as pessoas não conseguem ver, ou por estarem desatentas, ou porque o touch da maquineta é viciada, não mostra o valor. E aí as pessoas passam o valor. Nesses casos, também a responsabilidade é do banco, porque o banco tem que bloquear essas operações preventivamente. E os bancos não fazem, João. Então, nesses casos, também o consumidor pode ser ressarcido pelo banco e as pessoas não sabem disso. Já estão dando golpe no Pix também? Golpe do Pix é um dos golpes também muito praticados. João, são tantos golpes que existem no Brasil hoje, que eu diria a você que enquanto a gente está aqui conversando, está se inventando mais golpes. Existe o golpe do falso parente, não sei se você já ouviu esse tipo de golpe. A pessoa se faz passar por sua mãe, por seu pai, por seu tio, que é um Pix urgente, porque está numa situação de urgência. A dica que a gente dá, João, é que todas as vezes que chegarem em situações de urgência, um parente que precisa para ontem de um Pix urgente de R$5 mil, outro golpe muito comum, João, que está acontecendo, é o golpe do falso produto. Isso aqui é um iPhone, João, e deve custar, se não me falha a memória, sei lá, R$7 mil, não sei quanto é um iPhone. Aí o bandido vai e coloca... Não, o seu é top, o seu é 15 mil, não venha com história. Esse aí deve ser uns 15 mil, vai. Enfim, R$15 mil. Aí o bandido vai, pega o iPhone 16, que custa 15 mil, segundo o que você está dizendo, e anuncia esse iPhone por 8 mil, por 7 mil. Agora é só hoje... E é só para você que foi contemplado por uma promoção relâmpago. E uma hora só para resolver. E só tem 1 hora para resolver aquilo porque o estoque vai acabar. É fraude, não faça esse Pix. Se você fizer, você vai ficar sem os R$7 mil e nunca vai chegar um iPhone na sua casa. Olha, se o cara tem seu carro, o carro é roubado, a advocacia bancária pode entrar nisso? O cara está financiando o carro, roubaram o carro, e aí? Não, nesse caso aí você tem que acionar a questão securitária. Você precisa acionar o seguro do veículo, caso haja seguro. E, infelizmente, nesse caso aí, o banco ele não é responsável pelo carro, não. Ô André, você começou, evidentemente, num escritóriozinho só.
Hoje você tem um escritório grande. Como é que está a estrutura do seu escritório? Porque na Rua Amélia deve tomar muito sorvete, porque perto do escritório tem muita sorveteria, né? É a Disneylândia do É a sorvete. Disneylândia do sorvete. Não tomo tantos sorvetes quanto gostaria, porque tenho que tentar manter o peso, né? Estou gordinho. Mas a gente, João, começou muito jovem, né? Começamos o escritório ali com cerca de 28 anos para 29. Você Estamos há já tem 15 isso, é? anos, já estou com Pensei que 40 você tá... anos. Mentira! Já 40 anos 41 anos, com cara de completei esse ano. 20. Muito obrigado, João. Ganhei o dia, viu, É. pessoal? Ganhei Sim, o dia. aí começou com... Nós começamos há 15 anos atrás, João. Era apenas eu e uma irmã minha, numa pequena sala em Olinda, de 20 metros quadrados. Uma sala que, para que o meu cliente pudesse entrar, eu tinha que me levantar, porque não cabia os dois em pé. E nessa sala a gente ficou cerca de 3 meses só. Em 3 meses, a coisa já cresceu tanto que a gente precisou ir para uma nova sala, que no caso foi uma casa, de cerca de 20 metros. Ou seja, de 20 para 100, a gente quintuplicou de tamanho. E essa casa de 100 metros, que já foi aqui no Recife, na rua Doutor Vicente Meira, a gente imaginava que iria ficar ali mais uns, 3 anos, 4 anos. Novamente, depois de um ano, já não cabia mais a operação da gente, já estávamos com 20, 30 funcionários, o escritório crescendo muito, sendo muito demandado, ajudando muita gente. E aí foi quando nós compramos esse atual prédio que nós estamos na Rua Amélia, com 1.000 metros quadrados, então nós decuplicamos, fomos para um ambiente com 10 vezes mais o tamanho que nós tínhamos, e ali a gente conseguiu realmente começar a galgar nosso espaço na advocacia, chegamos a 100 funcionários, chegamos a 30 mil processos em todo o Brasil, atuamos hoje nos 27 estados do Brasil e estamos na luta, tentando ajudar a sociedade, tentando, com a nossa advocacia, ajudar cada vez mais as pessoas vítimas de fraudes bancárias, vítimas de juros abusivos e das diversas áreas aí do direito que a gente atua. Você atua também nos tribunais superiores? Sim, a gente atua no STJ, no STF, em todos os tribunais de Brasília a gente atua. O STF está sendo assim, muito na vitrine, né? Qual é a sua opinião sobre o STF? O Supremo Tribunal Federal decide sobre tudo hoje, né? O Supremo Tribunal hoje, eu diria que infelizmente ele tem um ativismo político. O que por si só, João, não é algo ruim, já que as pessoas confundem. O STF é uma corte política. O fato de um ministro do STF ser nomeado pelo presidente já mostra o caráter da corte, que é um caráter político, embora a sua atuação deveria ser jurídica. E, infelizmente, em várias situações, tem sido uma atuação muito política. Isso não é bom para o direito, sabe, João? Isso não é bom porque espera-se de uma corte que ela tenha uma atuação mais técnica, mais jurídica. E, infelizmente, a gente vê hoje ministros muito politizados, ministros que tomam partido por esquerda ou por direita. E eu penso que isso prejudica a sociedade. A sociedade é quem perde quando você tem uma corte, a mais alta corte do país, polarizada como ela está hoje. E eles viajam muito, né? Os ministros vivem tudo em evento no exterior. Certamente não deve ter trabalho, porque trabalho é home, trabalho no exterior. Mas os ministros do Supremo viajam muito. São muito viajadores, são demais. E que deve ser bom, né? Deve ser maravilhoso, né? Estar viajando. Ô André, um assunto extremamente polêmico. Recentemente, eu acho que há uma semana ou 15 dias, o México botou os ministros tudo para fora, os juízes, e fez eleição para juiz e até para ministro. O que é que você achou disso? É um sistema diferente, João. O sistema brasileiro ele não prevê a eleição de juiz. Diferentemente, como, por exemplo, no México, o próprio sistema americano, não para juízes, mas, por exemplo, para xerifes, né, que é o que seria mais ou menos um delegado aqui no Brasil. Então, são sistemas diferentes, são sistemas que permitem esse tipo de reset e que o sufrágio universal, no caso, o voto, seja estabelecido uma nova composição. Eu penso que é saudável, Hoje, por exemplo, eu sou um crítico, João, do sistema vitalício dos ministros. Eu acho que se o Brasil tivesse ministros do Supremo Tribunal Federal que tivessem mandato, né,
de, por exemplo, 10 anos ou 8 anos como senadores, acho que faria muito bem para a corte. Daria uma oxigenada, daria uma nova dinâmica, faria com que os ministros tivessem que ter performance para eventualmente galgar uma reeleição, coisa que não tem. Então, eu gosto muito desse sistema, João. Mas foi implantado no México agora com muitas críticas, né? Porque você está sabendo, inclusive, que hoje esses grupos criminosos, com o Ano Vermelho, são muito fortes e estão financiando advogados para se tornarem juízes. Chega a esse ponto, né? O Comando Vermelho, né? O crime organizado, João, ele tem financiado não só juízes, tá? Juízes, ele tem colocado seus membros no Congresso Nacional, ele tem colocado seus membros hoje no Senado. Tem não sei quantos postos de gasolina. Tem colocado seus membros na polícia. O crime organizado tem colocado pessoas para fazer concurso de delegado de polícia. Então, realmente é algo muito preocupante a camada de abrangência que o crime organizado está chegando no Brasil. E o crime organizado está entrando também nesses golpes bancários? Demais. Demais, é? Demais. Tanto entrando ativamente, colocando suas centrais dos crimes para fazer os golpes, aplicar o golpe do falso advogado, do falso produto, do falso motoboy, quanto também sendo utilizado, não sei se você já viu, João, mas é um golpe muito comum que está acontecendo. Eles ligam para as casas das pessoas e dizem, olha, aqui é do Comando Vermelho, aqui é do PCC, enfim, usam o nome dessas facções, e você tem que fazer um Pix para a gente de X valor, senão vamos fazer um atentado, vamos fazer isso ou aquilo outro. Então, o crime organizado tem sim muita influência hoje nas chamadas fraudes bancárias. Nós queremos agradecer e você viram, como eu disse nesse programa, que é um dos grandes nomes mentiroso, porque veio dizer que só tem 40 anos, com essa cara de 20, mas que já é um grande brilho, tem um grande escritório e exatamente ele falou sobre essa importância de uma coisa que muita gente não sabe, que é o direito bancário. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.